Olá, meu nome é Natália Rosa, seja muito bem-vindo ao canal Praticamente Inofensiva. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito útil e prático que eu acho que tem tudo a ver com o país que a gente vive, que é o país que mais mata pessoas trans e que, logicamente, isso se deve não somente à transfobia, mas também à homofobia. Então, todo o conteúdo que eu vou passar nesse vídeo é direcionado para homens gays, mulheres lésbicas, seja cis ou trans, pessoas bissexuais e todo mundo que não possa se expressar livremente por medo de sofrer agressões físicas, verbais e tudo mais. As dicas que eu vou passar, elas foram dadas por especialistas em segurança pessoal, especialistas em segurança de pessoas LGBT. Algumas dicas também são fornecidas pela própria polícia e por pessoas do meio da advocacia. Então, de forma geral, é um guia bem completo de como tu pode se proteger desde o momento que tu sai de casa até o momento que tu vai buscar transporte na rua, ou caso aconteça alguma coisa, o que tu deve fazer. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, Praticamente Inofensiva _, que eu tô fazendo vários posts bem legais voltados para nossa comunidade LGBT. Então tá, vamos começar. Eu vou dividir esse vídeo em algumas categorias para ficar um pouco mais organizado e também mais fácil para vocês acompanharem. Lembrando que esse vídeo vai ser bem completo, porque a gente nunca sabe qual dessas dicas vai salvar a tua vida, ou a vida dos seus amigos, ou a vida de uma pessoa que tu ama. Então eu vou passar dica por dica para vocês terem acesso a todas elas de forma organizada. As primeiras dicas são para antes de tu sair de casa. Quais precauções tu deve ter? A primeira dica é manter o celular sempre carregado, porque tu nunca sabe quando tu vai precisar pedir ajuda ou tu vai precisar usar algum recurso que teu celular oferece. Outra dica importante é sempre sair com os teus documentos em mãos. Tu nunca sabe quando vai precisar usar eles, seja numa delegacia, seja com a polícia, seja por uma situação de agressão. Então é sempre importante andar com os teus documentos. Antes de sair de casa, já coloca eles no bolso ou na mochila. Próxima. Se você for para um lugar que não é o seu habitual, como por exemplo, que não é o trabalho, que não é o colégio, que não é a faculdade, é importante talvez comunicar para algum familiar ou amigo onde tu tá indo, porque assim essa pessoa vai saber a última vez que tu foi visto ou mais ou menos a localização de onde tu pode estar. Outra dica muito interessante é usar ferramentas de compartilhamento de localização. Ou seja, se você estiver indo por um date muito estranho, talvez seja interessante tu compartilhar a tua localização com uma amiga tua ou com um amigo teu, para que a pessoa saiba onde tu realmente está, ou se tu realmente vai estar no lugar onde tu combinou que estaria. Essa próxima dica é bem comum, né, no que tange o mundo dos dates e diz respeito a marcar o date no local público, principalmente se for aquele date do Tinder, que é uma pessoa que realmente tu sabe muito pouco sobre ela. Existem grupos de pessoas homofóbicas e transfóbicas que elas entram de propósito no Tinder só para poderem te perseguir ou praticar algum ato de maldade ou violência. Então, uma forma de prevenir isso é sempre buscar observar o perfil da pessoa nas redes sociais para não deixar se enganar. Então, busca ir um pouco além das informações que tu consegue almejar pelo Tinder e tenta alcançar também as outras redes sociais da pessoa antes de partir para esse date. E é claro, avisa o local e o horário para uma pessoa da tua confiança. Outra coisa, a gente sabe como é importante a representatividade. Então tem muita gente que usa bottom, camiseta, bandeira, faixa, que corresponde ao universo LGBT. Mas muitas vezes a gente não percebe que assim a gente está se expondo a pessoas que podem ser verdadeiros psicopatas e agressores. Então, uma dica que eu posso dar em relação a isso é evitar sair com essa camiseta ou com essa bandeira da porta da tua casa e entrar dentro da tua casa. Porque aí a pessoa pode descobrir onde tu mora e planejar uma agressão maior. Então a dica que eu posso dar é espera tu sair de casa para poder colocar essa camiseta, para poder colocar essa blusa, para poder botar o bottom na mochila e tudo mais. A próxima dica é muito importante se tu tá viajando para um lugar que tu não conhece ou para uma cidade que é desconhecida para ti, que é conversa com outras pessoas LGBT dessa cidade
para saber os bairros e os lugares que são mais amigáveis para pessoas LGBT. Assim tu evita correr o risco de ir num lugar onde tu pode sofrer uma agressão. Então é importante tu conversar com alguém antes que conhece melhor esse local para poder te informar onde é mais seguro e onde não é. Então tá, pessoal, agora eu vou passar para as dicas de quando você foi para a rua. Agora você já se precaviu antes de sair de casa e você já está na rua. Como você pode se portar para ter uma experiência mais segura nos lugares onde tu vai? A primeira dica serve para qualquer pessoa, não só pessoas LGBT, que é sempre mantenha a atenção ativa. Não importa o lugar que tu esteja, sempre mostra que tu não tá distraído ou distraída, e sim que tu tá ali, atento às pessoas, atento ao local onde tu tá, porque isso pode até mesmo intimidar o agressor, que vai perceber que tu não é uma vítima fácil. Não esquece também de, sempre que possível, andar acompanhado dos teus amigos, principalmente à noite, porque isso também é um fator que vai dificultar a abordagem de um agressor. Uma outra dica para quando está caminhando na rua, também especialmente à noite, evita andar muito próximo das paredes, assim como evita andar próximo de becos e lugares assim. Quanto mais para perto do meio da rua, mais difícil vai ser a abordagem da pessoa que tem uma intenção maliciosa, porque aí tu pode correr, tu chama mais atenção e dificulta as coisas para ele. A próxima dica é: se tu puder, evita ficar em espaços abertos tempo demais. É claro que em espaços abertos tem mais chance de alguma coisa acontecer contigo. Então, se tu puder entrar num estabelecimento para ficar no local mais seguro, é uma ideia boa. Agora, se tu tá andando na rua e percebeu que tem alguém te seguindo, evita ficar na calçada. Tenta entrar em algum lugar, não entra em lugares com pouca iluminação, e, de preferência, tenta andar um pouquinho mais rápido. Outra dica importante para caso alguém esteja te perseguindo é evitar entrar na tua própria casa, porque se for uma pessoa com uma intenção maliciosa, ela pode lembrar de onde tu mora e realmente praticar um mal maior ou até mesmo marcar a tua casa. Nessas situações, quando tu tá vendo que alguém tá te perseguindo, o ideal é entrar ou na casa de um vizinho ou entrar em algum estabelecimento. Outra dica bem óbvia é evitar beber demais, ou seja, não fica loucão ou loucona quando tu for se deslocar em via pública, porque naturalmente tu vai se tornar um alvo muito mais fácil. Então evita beber demais ou usar substâncias que te deixem muito fora da casa. É muito importante que tu consiga manter a atenção enquanto tu estiver num lugar de vulnerabilidade. Também é importante tu prestar atenção em outras pessoas LGBT no lugar que tu tá. Assim como tu pode proteger elas, elas podem te proteger, então é importante se manter perto quando possível. Um fator que muitos agressores buscam quando eles vão escolher uma vítima é o nível de atenção dessa vítima. Então, é muito importante que tu não se distraia com música, não se distraia com bobagem assim no celular. Mantenha a atenção sempre alta para não ser a escolha dessa pessoa. Isso vale especialmente para transporte público. Quando tu estiver no ônibus ou no trem, evita deixar o fone no volume máximo, porque aí naturalmente tu vai se tornar um alvo mais fácil por estar numa condição distraída. E se por acaso tu estiver na rua e notar que uma situação de risco está se formando, ou que possivelmente vai se formar, tenta evitar chamar atenção para si. Fica na tua, seja discreto e tenta achar uma forma de contornar essa situação sem chamar atenção para ti. Então tá, pessoal, agora vamos para a dica de transporte, ou seja, qual é a forma mais segura de se transportar pela cidade sem correr riscos e sendo uma pessoa LGBT. A primeira delas é, sempre que possível, pega carona com uma pessoa de confiança e, da mesma forma, ofereça carona para as pessoas que tu gosta. É importante porque assim tu evita que as pessoas se exponham a pegar um trem, a pegar um ônibus ou até mesmo a caminhar na rua, que vão expor ela a muito mais riscos do que se estivessem pegando carona contigo. Outra dica importante é evitar ficar sozinho no ponto de ônibus, principalmente à noite, porque naturalmente aí você vai ser um alvo muito mais fácil. Outra dica importante é para quando tu já tá dentro do ônibus. Ao invés de sentar lá no fundo ou num lugar muito isolado, tenta sentar perto das pessoas, como próximo do motorista ou próximo do cobrador. Se tu perceber que alguma pessoa dentro do ônibus ou do trem tá tentando tocar em ti ou nos teus pertences, não tenha medo de levantar e sentar em outra poltrona ou em outro vagão. Uma outra dica bem básica de segurança
em vez de sentar na janela, tenta sentar no corredor, porque aí tu vai ter mais liberdade de sair dali se for o necessário. Uma outra dica é para a situação de balada. Se tu estiver saindo da balada ou de um bar, o recomendado é que tu faça sempre acompanhado de um amigo ou de uma amiga. Quando tu for pegar o transporte, é recomendado que tu não saia sozinho, mesmo se for para pegar um 99 ou um Uber. Falando em 99 Uber, não esquece que aquele motorista é um ser humano e, como todo ser humano, ele também pode ser homofóbico ou transfóbico. Então, caso isso aconteça, caso tu perceba que a pessoa tá falando coisas que não são legais ou até mesmo tá te tratando mal por tu ser LGBT, dentro dos aplicativos tu pode denunciar e mostra para essa pessoa escrota que a atitude dela não é legal e que ela tem que sofrer as consequências por isso. Então, se tu vê que isso está acontecendo, vai lá no aplicativo e denuncia o motorista. Outra dica é solicitar o táxi ou Uber antes de sair do local onde tu tá. Evita esperar na rua, porque aí tu vai estar se tornando um alvo mais fácil. Lembra aquela dica que eu falei lá no começo de compartilhar a localização? Então, tu também pode fazer isso quando for usar um aplicativo de transporte. Então, se tu estiver fazendo isso e não estiver se sentindo seguro ou segura, não tenha medo de compartilhar a localização com algum familiar ou amigo teu. Pode ser importante para garantir que tu vai chegar salvo em casa. Uma última dica relacionada a transportes é quando tu for entrar no carro no qual tu vai se transportar. De preferência, senta atrás do motorista, podendo sempre manter o ângulo de visão em relação a ele. Esse é o lugar onde tem menos risco de alguma coisa acontecer e tu ter mobilidade para se mover se for necessário. Certo, agora vamos para as situações de conflito. Tu tá na balada, tu tá na rua e começou uma situação estranha. Qual é a maneira certa de proceder? Em alguns casos, a melhor estratégia é ligar a câmera do celular e começar a gravar a situação. Muitas vezes isso pode intimidar o agressor e fazer com que essa situação pare. Isso vale também para caso tu esteja assistindo um conflito que está surgindo. Pega a câmera do celular, começa a gravar. Caso você perceba que isso não vai te afligir fisicamente, pode ser uma forma de acabar com aquela situação devido à vergonha ou à falta de saber o que fazer da pessoa que está causando essa situação. Outra vantagem de filmar, naturalmente, é identificar o agressor. Quantas vezes a gente não vê na internet pessoas cometendo atos abusivos, seja com motoboys, pessoas LGBT, mulheres ou qualquer outra minoria, e a gente só consegue descobrir quem é a pessoa porque alguém gravou. Então isso também vale para os casos de homofobia e transfobia. Então não tenha medo de pegar o celular e gravar, desde que isso não afete você. Então, preferencialmente faça isso de forma discreta. Naturalmente, a última coisa que tu quer é uma briga de verdade, uma briga física. Mas caso isso aconteça, já te prepara com os objetos que tu tem. Então, se tu tiver com uma mochila, ou com um livro, ou com uma bolsa, talvez essas possam ser as ferramentas que tu vai usar para se defender. Então, já tenha isso em mente numa situação de conflito, que é usar essas coisas como escudo. Às vezes pode te proteger de um soco, pode te proteger de um objeto que foi jogado, ou até mesmo de uma facada. Então, é importante manter atenção para os objetos que tu pode usar na tua defesa. E é claro, né, pessoal? Sempre que acontecer uma situação de violência, vá numa delegacia e denuncia. Só assim que a gente vai fazer com que as coisas mudem aos pouquinhos. Outra dica importante é evitar ir na delegacia sozinho ou sozinha. Se puder, vai na delegacia com alguém de confiança para mostrar que não é uma opinião só da tua parte e também para ajudar a contar pontos da história que tu não perceba ou que tu não se lembre. Uma outra dica importante é evitar entrar em brigas. Naturalmente, não começa a briga, né? A gente não quer que tu comece a agressão que vai te atingir. E da mesma forma, na maior parte das vezes, não vale a pena responder a agressões. Ou seja, se a pessoa tá te xingando e tu vê que ela tá num estado alterado, talvez o mais inteligente seja deixá-la falando sozinha, até mesmo devido à tua integridade física. Se possível, mantenha calma e distância do agressor. Evita ficar perto demais, porque assim isso pode estimular ele a praticar algum mal contra ti. E é lógico, né, pessoal? Se tu tá no lugar e tá vendo uma agressão contra uma pessoa LGBT, tu tem que prestar ajuda, desde que isso não interfira na tua integridade física. Mas se tu puder, tenta chamar alguém, se possível, um policial ou alguém responsável pela segurança,
e tenta fazer alguma coisa. Às vezes, a tua ajuda é o que vai salvar aquela pessoa que está sendo agredida. Agora, se tu é a pessoa que vai ser agredida, a dica que eu posso dar é tenta chamar a atenção de outras pessoas. Faz escândalo mesmo, fala alto, começa a puxar as pessoas, mostra que tu não vai ser uma vítima fácil, porque isso pode perturbar a pessoa que está tentando te agredir. Uma outra coisa importante é tu sempre ter um plano de fuga. Se tu estiver no local fechado, já percebe onde são as saídas, onde são os banheiros, ou onde são os locais onde tu pode ir para caso essa situação de agressão aconteça. Uma outra dica estranha, mas que é recomendada pela própria polícia, é a seguinte: se a pessoa vier te agredir falando coisas homofóbicas ou transfóbicas, tu pode confundir o agressor respondendo coisas completamente desconexas. Pode parecer estranho, mas isso vai confundir a pessoa e tu vai ter um pouco mais de tempo de se fazer de louco e sair dessa situação sem ser machucado. Agora vamos para a última parte do vídeo, que é o que você deve fazer caso alguma agressão já tenha acontecido. A primeira coisa é pegar o contato de testemunha. Então assim, deu aquela treta, deu aquela agressão, começa a pegar os telefones e os celulares das pessoas que presenciaram e viram a injustiça que foi cometida. A segunda dica é pedir para as pessoas fazerem um registro da situação, seja através de vídeo, de áudio ou do que for. Qualquer tipo de registro pode ajudar, tanto judicialmente quanto na delegacia. Uma outra forma de garantir que esse agressor seja pego é verificar as câmeras do local. Muitas vezes, a duração das câmeras duram somente uma semana de gravação. Então é importante que tu tenha pressa em pegar. Pode até solicitar que um policial ou que um delegado solicite as câmeras para que a imagem do agressor seja pega. Agora, se essa agressão aconteceu num ambiente online, tu vai fazer a mesma coisa, só que de um jeito virtual. Ou seja, tu vai tirar um print, tu vai pegar o link e, de preferência, denunciar na SaferNet, que é um local onde eles monitoram esse tipo de situação. Também não esquece de denunciar na própria plataforma, seja aplicativo ou site. Naturalmente, depois de uma agressão é importante tu ir numa delegacia, mas é recomendado que tu vá numa delegacia especializada, que no caso no Brasil seria a DECRAD. Indo na delegacia, naturalmente tu vai fazer um BO e tu tem que pedir para fazer um corpo de delito. Então assim, eu diria que essas são as dicas mais importantes relacionadas à segurança para pessoas LGBT. Também, caso tu queira levar isso mais adiante, não tenha medo de procurar uma assistência social ou até mesmo um advogado especializado nas causas nos direitos LGBT, porque tudo isso pode ajudar a gente a ir para frente. Também não esquece de compartilhar essas dicas com teus amigos e amigas e familiares, porque elas podem realmente salvar uma vida. Além disso, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e me segue lá no Instagram, praticamente inofensiva_. Um beijão e até a próxima!